Então, antes de iniciar, você tem que entender que, ao contrário do que as pessoas colocam aí, o livro de Provérbios, ele não, a Bíblia como um todo não é um livro folclórico. A Bíblia como um todo é a história de um povo, e esse povo ainda existe até os dias de hoje, que é o povo de Israel. Então, tudo aqui que contém dentro do livro de Provérbios ou dentro da Bíblia é histórico. Não é fictício, não é interpretação, não. É fato, são fatos. E você deveria se atentar para isso. Então, continuando. Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi, rei de Israel. Dentro da Bíblia, você sempre tem que analisar a ordem das coisas. Então, no início está escrito Provérbios de Salomão, vírgula, filho de Davi e depois rei de Israel. Então, a ordem é o escritor, o filho e o rei. E aí, quando ele coloca, Salomão coloca aqui, ó, filho de Davi, ele está fazendo uma honra, porque antes de ele ser rei, ele é filho. E aqui ele está honrando o pai dele, fazendo uma referência para ele. Continuando. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. Aqui tem uma coisa bem interessante. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. Só que a sabedoria de Deus é o próprio Cristo. Se eu não me engano, Tiago está escrito o seguinte: por ele foi feito, por ele, para ele e por ele foi feito todas as coisas. E também Tiago diz que o próprio Cristo é a sabedoria. Então aqui, essa fase de Salomão é a fase dele mais jovem, aonde ele tinha um contato muito mais próximo de Deus, antes do coração dele se corromper. Douglas, quando o coração dele se corrompe? No livro de Eclesiastes, quando ele tinha 40 anos. Vou colocar um adentro aqui para você. Se Salomão não tivesse feito alianças de alma, quanto também fugido daquilo que Moisés escreveu sobre como seria o rei de Israel, a fase que Salomão entrasse nos 40 anos seria a melhor fase da vida dele. Douglas, por quê? Porque o número 40, ele remete absolutamente à transformação. Transformação, Douglas? Sim, transformação. Se você pegar todos os números 40 que aparecem dentro da Bíblia, é sempre sobre transformação. Dá exemplos para mim. Moisés, ele pegou e saiu do Egito com 40 anos e retornou depois de outros 40 anos, com 80 anos, transformado. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto para ele iniciar o ministério dele. O povo de Israel ficou 40 anos, aquela geração teve que morrer para se nascer uma nova, com coração mais maduro. E também foram 40 dias que Noé ficou em cima do mar. O número 40 dentro da Bíblia, ele sempre vai remeter à transformação. Por isso que eu disse que o próprio Salomão, quando ele entra na fase de Eclesiastes, ele estava com 40 anos e o coração dele se perverteu, era para ele estar na melhor fase da vida dele. Melhor fase da vida dele. Mas como ele fez muitas alianças de alma que corromperam ele, como ele fugiu daquilo que Moisés escreveu de como seria o rei de Israel, não teve outra saída. Então, quando você abre o livro de Provérbios, você vê um Salomão muito mais jovem, muito mais amoroso, muito mais sábio, porque o próprio Cristo, na pessoa da sabedoria, andava com ele. Já no livro de Eclesiastes, ele é uma pessoa muito mais amargurada. Muito mais amargurada. E aí também ele não é o único autor do livro de Eclesiastes. Existem mais 2 autores aí do livro de Eclesiastes. Então aqui, nessa fase de Salomão, quando ele coloca, ainda no versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência. As palavras de prudência é para que você faça aquilo que é certo, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Tudo que ele está passando aqui é com base de Cristo dentro da vida dele. Versículo 3. Para se entender a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para receber a instrução de entendimento, então, um ensinamento que vai te dar entendimento para que você possa praticar a justiça, quanto também o juízo, julgar bem, com altamente equidade, com igualdade, um juízo justo.
para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. Olha só que interessante essa frase aqui, ó. Para se dar aos simples prudência. O simples, você que é simples, você tem que ter prudência para que você não possa se desviar para o caminho errado. E aqui, quando ele coloca e aos moços conhecimento e bom siso, é porque ele está dizendo o seguinte: quando a gente somos jovens, nós agimos por emoção. Isso que você tem que entender. Quando nós somos jovens, nós agimos por emoção. E quando Salomão coloca aqui, ó, na sequência, conhecimento e bom siso, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso, os moços, ele está fazendo uma advertência. Não siga pelas suas emoções. Antes, procure ter conhecimento e bom siso. Siso remete àquele dente do siso que ele cresce, aonde mostra que seu corpo está maduro, que você está mais velho, segundo a crença. E é o que Salomão ele coloca aqui para a juventude. Não haja pelas suas emoções. Antes, busque ter conhecimento e bom juízo. Todo mundo aqui já foi jovem, ou você que está jovem, um dia você vai estar velho, mas essa fase que você está vivendo agora é uma fase onde a gente é muito emocional. A gente não raciocina. A gente sente, logo a gente quer expor, logo a gente quer tomar uma atitude. E Salomão, ele adverte para que você tenha conhecimento e também você tenha um bom juízo. Versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Olha só. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Por que ele fala isso? Não sei se você já percebeu, mas o seu ouvido, você que está aqui no Instagram, você pode ver, ó, o seu ouvido ele tem formato de feto. Você já parou para analisar isso? Sim. Mais à frente, Salomão vai falar assim, ó, aquilo que eu penso, assim é. Mais à frente. Tudo aquilo que você ouve dentro de você gera vida. Olha só. Tudo aquilo que você ouve dentro de você gera vida. Então, o formato do seu ouvido, por ele parecer um feto, não é à toa. Não é à toa. Tudo aquilo que você ouve gera vida em você. Então, quando Salomão ele diz aqui, ó, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, ele está falando que o sábio ele irá procurar conhecimento e crescerá, porque tudo aquilo que o sábio ouve de conhecimento, dentro dele é multiplicado, dentro dele aumentado, e isso faz ele crescer. E o entendido adquirirá sábios conselhos. O que é o entendido? É você entender sobre as coisas. E você também ser humilde para ouvir. Douglas, humilde para ouvir? Sim, 100% humilde para que você possa ouvir. Por quê? Porque uma pessoa que ela é entendida, ela é uma pessoa receptiva, que ela ouve. Logo, ela vai ser preenchida de vários bons conselhos aonde habita a própria sabedoria. Ou você nunca parou para pensar que as pessoas mais velhas em si, elas sempre, absolutamente sempre, elas dão conselhos para quem quer o quê? Ouvir. É como se fosse uma árvore mais velha que dá o seu fruto. Ela quer compartilhar o seu fruto. Mas nem todos estão abertos para dar ouvidos. Por isso, aquele que tem entendimento, ele sempre adquirirá sabedoria, adquirirá sábios conselhos. Porque ele sempre vai ser uma pessoa que vai buscar ter um entendimento, e esse entendimento ele vai encontrar em pessoas que são sábias. E pessoas que são sábias, elas amam ensinar. E nisso o entendido sempre vai ser cercado de sábios conselhos, porque ele não é ignorante, ele busca pela sabedoria. Versículo 6. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Olha só que interessante, tá?
Aqui, se você analisar, Jesus, ele sempre falava em parábolas. Sempre falava em parábolas. Legal? Nisso daí, teve uma vez que o discípulo chegou e falou assim: ô mestre, seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, cara. Você fala muito complicado pra todo mundo. Por que você fala complicado? Por que você não poderia falar, contextualizando, tá? Por que você não poderia falar um pouco mais simples? Aí Jesus falou assim, ó, pra vocês é lícito entender. E aí, resumindo, Jesus quis dizer assim, ó, tá lá nos evangelhos. Ele falou assim, eu falo em parábolas justamente porque aquele ouvido que estiver preparado e interpretar, ele estará preparado para o reino. E aquele que não entender é porque ainda não amadureceu. A palavra, ela separa. A palavra, ela separa. Quando você vai lá em Apocalipse e você vê, está escrito assim, e Deus vai vir com uma... Ele tem os olhos da cor de fogo e da sua boca sairá uma espada. A espada que sai da boca de Cristo é a palavra dele. É a ordem de comando que ele vai liberar, que vai separar o joio do trigo. Então não é a espada configurada da maneira que você acredita. E por que eu estou falando disso? Porque aqui, ó, olha só o que está escrito em Provérbios. Para entender os provérbios e a sua interpretação. Para você entender provérbios e a sua interpretação, você precisa de sabedoria. Você precisa ter entendimento, buscar sabedoria. Por isso que Jesus ele falava em parábolas, porque ele sabia que aquelas pessoas que fossem entender, elas estariam prontas para o reino. E também, ele falava em parábolas, já pensando nesse atual momento que a gente está, quanto também na eternidade. Por mais que Jesus ele esteja naquela fase humana, na forma de Jesus, ele era Cristo. Logo, ele é Deus. Então, ele estava acima do tempo. Todas as coisas que Jesus ele fazia em prol da eternidade. Isso que as pessoas não entendem muitas vezes. Ele estava ali fazendo em prol da eternidade. Quando ele lançava os próprios provérbios, as próprias charadas dele, as próprias parábolas dele, ele já estava pensando nesse tempo de agora, que eu e você estamos aqui, interpretando não apenas o livro de Provérbios, mas também como a Bíblia. Porque ali, quando você entender e tiver juízo para entender a palavra dele, você estará apto para o reino dos céus. Mas vamos continuar. Versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Douglas, eu tenho que ter medo de Deus? Não, cara. Temor é diferente de medo. Qual que é a diferença? O temor, você tem respeito, porque você conhece, então você respeita, e você sabe do que aquela pessoa é capaz. Por que aqui está escrito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento? Porque quando você conhece a Deus, sabe da totalidade que Ele é, das coisas que Ele faz, você respeita Ele. Quando você respeita Ele, você passa a conhecê-lo. Porque você vai ter a interpretação, discernimento de saber. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus fez aquilo por causa disso. Então você começa a conhecer o próprio Cristo. E quando você conhece o próprio Deus, você simplesmente adquire sabedoria. Por isso que Davi, no caso, ele adquiriu o título de o coração segundo a Deus, porque primeiro, ele foi escolhido por Deus, ele foi o rei escolhido por Deus. Saul não era o rei que Deus queria, na verdade Deus não queria nenhum rei. Ele queria governar sobre o povo de Israel. Só que como o povo de Israel começou a ver que os outros povos em si, eles estavam com o rei, eles pediram um rei. Ali magoou o coração de Deus. E aí Davi apareceu, então foi eleito segundo o coração de Deus esse título. Mas a outra interpretação, e a outra interpretação é a seguinte, que Davi, por conhecer a Deus, ele era muito próximo a Deus. Repito, por Davi conhecer a Deus, ele era muito próximo a Deus. Todos os heróis da fé, eles conheceram a Deus e foram próximos de Deus. E isso fez com que eles tivessem o conhecimento e adquirissem a própria sabedoria. Porque eles começaram a conhecer Deus
E através do conhecimento de Deus, você começa a agir de acordo com o coração dele, de acordo com aquilo que ele acredita, daquilo que ele pensa. Os loucos desprezam a sabedoria, quanto também a instrução. Isso aqui não preciso nem falar. Cara, por que você despreza a sabedoria, quanto também a instrução? Desprezar, cara, mais à frente, no final, essa parte desse capítulo, vai ter uma coisa surpreendente, mais grave. Os loucos desprezam a sabedoria, quanto também a instrução. Se você recusa um conselho de sabedoria, ou que quer instruir para que você não se desvie de um caminho, você está sendo louco, cara. Você está tentando pela sua própria vida. Mais à frente, você vai entender isso daqui. Mas continuando. Aqui, ó, quando Salomão ele fala, versículo 8, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da sua mãe. Quando ele coloca assim, ó, filho meu, como eu disse, essa fase aqui de Salomão, ele andava com a própria sabedoria e Deus deu para ele a sabedoria de Deus e essa sabedoria é Cristo. Quando ele coloca aqui, filho meu, ele está se colocando como se fosse sabedoria. Logo, aqui cabe o entendimento que é o próprio Cristo que está falando. Tá? Presta bem atenção nisso. Ó, outra coisa que eu tenho que falar para você é que todas as pessoas, os heróis da fé, todas as pessoas que aparecem dentro da Bíblia, que são os principais, muitas vezes, elas têm a representação de Cristo. Tá? Elas têm a representação de Cristo. De alguma coisa que Cristo ia fazer no 10. Todos eles têm algo que Cristo ele é e ele apareceu sendo. Isso que você tem que entender. E aqui, na fase de Salomão, é a sabedoria que está falando com você nesse momento. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Tá, o que significa isso daí? Ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da sua mãe. A instrução do seu pai é uma instrução de uma pessoa que é provedora e que é a instrução de uma pessoa que dá a vida por você, que te oferece segurança. Logo, a instrução que ele te dá vai fazer com que você ande por caminhos que sejam de segurança, quanto também de provisão. Porque os ensinamentos dele irão gerar em você aquilo que ele foi para você. É para um lado mais psicológico, isso, mas isso faz total diferença quando você vê pessoas que não têm a presença do Pai. Ela se sente insegura, ela se sente muitas vezes também, além de insegura, ela não é aquela pessoa que avança. O papel do homem dentro da vida de um menino, ela instrui justamente para isso, para que ele possa ter o entendimento de ser provedor, quanto também o entendimento dele oferecer segurança à família dele. Para uma menina, ela se sente mais segura, ela se sente mais confortável, mais confiante para fazer as coisas. Então, quando está escrito aqui, ó, ouve a instrução do teu pai, está querendo dizer o seguinte, olha, a instrução do teu pai vai oferecer para você caminhos de segurança, quanto também caminhos da própria provisão. E não deixes o ensinamento de tua mãe. O ensinamento da sua mãe é o quê? Ensinamento para que você possa se colocar um pouco no lugar do próximo. Que você possa ser um pouco mais amoroso. Um pouco mais sensível. Então o ensinamento da sua mãe vai te gerar um pouco mais de humanidade dentro de você. Por isso que ele está falando, ouve o conselho do teu pai e não deixe o ensinamento da sua mãe. Continuando, ó, não termina a frase. Porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Olha só, tenho que deixar aqui amplo os dois versículos para fazer sentido. Legal. Porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça. O que seria um diadema? Seria uma coroa. Olha só, se você é uma pessoa que tem provisão, se você é uma pessoa que você gera segurança, se você é uma pessoa amorosa, empática, que se coloca no lugar do próximo, isso vai gerar para você honras. A coroa remete à honra. E essa honra vai levar para você, em qualquer lugar que você estiver, as pessoas vão identificar isso.
porque vieram dos princípios que seu pai e a sua mãe passaram para você e você aplicou. Então aqui você tem que ter esse entendimento que a instrução do teu pai, como eu expliquei agora, quanto também os ensinamentos da tua mãe, eles colocarão na tua cabeça uma coroa de honra. Que aonde você for, você vai ser conhecido pelas suas atitudes. Isso gerará para você honra. E os colares, e colares ao teu pescoço, o que significa? O que é um colar? O que o colar ele serve? Ele serve como um enfeite, para chamar atenção, para focar num ponto. Então aqui seria a beleza. Seria a beleza que você vai carregar, por você ser uma pessoa boa, por você ser uma pessoa empática. Isso será para você como uma beleza. A melhor maquiagem possível, um bom aroma, um bom nome, uma boa reputação. Então os conselhos, a instrução do teu pai, quanto também o ensinamento da tua mãe, gerarão para você honra, quanto também beleza e formosura, boa reputação. Continuando, versículo 10. Filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites. Olha só. Se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Então, olha só como que isso daqui é tão atual. Uma pessoa que você sabe que está no mau caminho e ela começa a te atrair por agrados, cara, pula fora. Não sei se você sabe, mas o próprio Silvio Santos, ele se recusa a receber presente de outras pessoas, porque ele não quer ter a responsabilidade de devolver para elas. Nossa, Douglas, de onde que você tirou isso daí? Se você pegar os livros do próprio Silvio Santos, você vai ver que ele em si, ele não gosta de receber presentes de outras pessoas para que ele não tenha o dever de devolver para elas. Então quando você olha aqui, ó, em Provérbios, versículo 10, olha só. Se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceite. Porque quando uma pessoa de má intenção, ela procura te agradar, é porque ela também está procurando de você uma ação. Ela está procurando de você uma atitude que ela vai cobrar mais à frente de você. Então, primeiro, ela agrada você, para depois ela cobrar um favor de você. E aqui a Bíblia está falando, não aceite. Se disserem, vem conosco, a tocais de sangue, e busquemos o inocente sem motivo. É atentar contra a vida do próximo. E aqui é transgredir também os mandamentos, né? Traguemos-los vivos, como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens, roubar, encheremos as nossas casas de despojo. Lança a tua sorte conosco e teremos todos uma só bolsa. Então, essa pessoa que ela é perversa, muitas vezes ela vai pegar e vai te atrair com presentes, para ela exigir algo de você. E os caminhos dela vão levar sempre contra o próximo, contra a morte, para a morte, quanto também para o derramamento de sangue. E aí, para dar uma justificativa racional, ele ainda vai virar para você e vai dizer assim, a gente ainda vai dividir uma só bolsa, tudo aquilo que a gente roubar, a gente vai dividir para todos. Pula fora disso, cara. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Então não adianta, cara. Se você tá ali, você acha bonito, você romantiza a questão de estar com uma pessoa que está no caminho errado, conviver com essa pessoa, você está vinculado com ela. E você está vinculado com ela. E isso vai respingar em você. Se aquela pessoa um dia for pega, isso vai respingar em você, porque você estava envolvido. Houve uma concordância, houve uma aliança. Tome cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Continuando. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Olha só, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Uma pessoa que ela é perversa dentro do coração dela, ela
é apressada em fazer o mal. Ela é apressada em derramar sangue. Tem um versículo bem importante que Cristo fala, ele fala assim, ó, 2 vezes ele fala. Ele fala o seguinte, que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes e astutos como os filhos da luz. Por quê, Douglas? Por causa desse versículo aqui, ó. Eles em si, eles têm pressa para fazer o que eles têm que fazer. Os filhos da luz, não. Os filhos da luz, que somos nós muitas vezes demoramos a entender o nosso propósito ou sabemos do nosso propósito e não temos pressa de executar. E aí, quando você olha para esse versículo aqui de Provérbios, fica muito claro isso que Jesus disse. Quem é perverso tem pressa. E nós, como os filhos da luz, a gente não tem tanta pressa. Por quê, né? Por quê? Continuando, outra coisa que Jesus ele disse também, ele disse o seguinte, ele falou assim, ó, ele falou dessa maneira, seja astutos e prudentes como a serpente e simples como as pombas. Você tem que ser prudente, você tem que ser esperto, você tem que estar sempre atento em tudo que está em sua volta, mas permanecer na sua simplicidade de coração, e não aceitar uma vida simples. Provérbios vai falar sobre isso. Então aqui, ó, o que quer falar sobre esse versículo é o seguinte, cara, os maus, eles têm pressa. E você, filho de Deus, filho da luz, deveria também ter pressa. Mas ter pressa para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. O que quer dizer isso daqui no versículo 17, Douglas? Explica para mim. Cara, se você estiver com uma ave, você quer capturar uma ave, e ela vê que você tem uma rede, ela já vai sair fora. Então, esse versículo 17 quer dizer o seguinte, cara, se você já vê que vai dar problema para você, cara, sai fora. Pula, ó, tchau, abraço, esquece. Continuando. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Cara, esse versículo aqui é incrível. Por que é incrível, Douglas? Quando está escrito na Bíblia, aqui ó, deixa eu voltar para olhar para você. Quando está escrito na Bíblia sobre sangue, não está falando do sangue que é derramado, está falando sobre geração. Geração, sim, está falando sobre geração. Então aqui, quando fala aqui, ó, vamos lá. Deixa eu abrir de novo aqui na tela. Ó. No entanto, estes, que são as pessoas que atentam contra a vida dos outros, procuram o mal, eles são apressados, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue. O seu próprio sangue é justamente a sua descendência. Então aqui muitas vezes quando é falado de sangue, é falado sobre a descendência também. Então uma pessoa que é má, que ela continua caminhos ruins, isso daí respinga nos filhos dele. É a tal da maldição hereditária. Depois você pesquisa dentro da Bíblia o que é maldição hereditária. Qual que é a herança daqueles que fazem o bem e daqueles que fazem o mal. É isso daqui. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, ou seja, estes armam ciladas não apenas para a vida deles, mas como também para a própria descendência deles. E espreitam suas próprias vidas. Espreitam suas próprias vidas. Ou seja, uma pessoa que faz um caminho errado, ela não tem paz, ela não dorme bem, sempre vigilante, ela está sempre atenta, ela desconfia de todo mundo. Então, quando você vai por esse caminho, esse daqui é o final dele. Você prejudica a sua descendência, quanto também você vai lá e não tem mais paz dentro da sua alma, do seu espírito. Isso você está atentando contra a sua própria vida.
Isso que você deveria se atentar. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 19. São assim as veredas de todo aquele que usa da cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. Aqui também tem um segredo. Tem segredo aqui, Douglas? Sim. Vamos lá. São assim as veredas, que são caminhos, de todo aquele que usa da cobiça. Explica para mim. Aqui, ó, português. São assim os caminhos de todo aquele que usa do seu desejo. Veredas, caminhos, cobiça, desejo. Então, se você é uma pessoa guiada pelos seus próprios desejos, esse caminho vai te levar à destruição. Todo excesso revela uma falta. Isso é mentalmente, fisicamente, quanto também espiritualmente. Tem um versículo bem interessante que vai alinhar muito bem com essa frase de Provérbios, esse versículo, que é quando Deus ele vai trocar uma ideia com Caim, tete a tete. Ele vai trocar uma ideia com Caim. Nessa conversa ele vai falar o seguinte: você tem um desejo e você tem que dominar sobre esse desejo, porque se você não dominar sobre esse desejo, ele vai te levar para a morte. Isso daí está em Gênesis. Tá, Douglas, mas o que significa isso? Olha aqui de novo em Provérbios. São assim as veredas de todo aquele que usa da cobiça. É a mesma coisa. Se você usa do seu desejo como um caminho e você não domina sobre ele, ele vai te levar para a ruína. Mais à frente, dentro de Provérbios, Salomão, ele vai dizer o seguinte: é melhor uma pessoa que domina a si mesmo do que uma pessoa que domina uma cidade. Porque quando ela tem domínio próprio, esse domínio próprio vai influenciar quem está perdido. É isso. Então, quando está aqui falando dentro... Deixa eu botar aqui para a tela. Quando aqui está falando aqui, ó, no versículo 19. São assim as veredas de todo aquele que cobiça. Caminho de morte. Caminho de desespero. Se você seguir no seu desejo, você vai acabar assim. Desesperado, independente do que for. Desesperado, sem paz. Você tem que dominar sobre o seu desejo, para que isso não venha prejudicar você. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Putz. Aqui, deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Eu vou até olhar no seu olho, porque é importante. Quando a Bíblia ela vai falar sobre alma, Douglas, sim, quando a Bíblia está falando sobre alma, o que é alma? Ah, é uma alma penada. Não, cara. A alma é a sua personalidade. Personalidade. A alma está falando sobre sua personalidade. Como assim? Explica para mim. Olha, você é um ser triuno. Você é 3 em 1. Ok? Explica para mim, só para mim entender. Você é feito de um espírito, e esse espírito vem de Deus, que habita num corpo humano, e esse corpo, e essa unificação do corpo humano, corpo terra, humano, físico, com o espírito, gera uma alma vivente, gera uma personalidade. Então, todas as vezes que a Bíblia for falar de alma, a Bíblia está falando sobre personalidade, tá? Personalidade. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Eu tô olhando pro lado porque eu também tô na transmissão aqui dentro do próprio Instagram. E eu ainda não consigo ver seus comentários, não sei o que vocês estão falando, mas peço que vocês continuem aqui, tá bom? Que depois eu vou deixar essa live salva e aí eu vou estar respondendo cada um de vocês. Então vamos continuar aqui, ó. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. Então seu desejo, ele afeta dentro da sua personalidade. E isso daqui é terrível. Isso daqui é terrível. Douglas, por que isso daqui é terrível? Olha só, existe laços de alma. E eu vou falar abertamente para você. Eu gostaria que você pesquisasse. Laços de alma é justamente quando você se envolve com uma outra pessoa sem ter uma aliança certificada, correta, reta. Por isso que você, jovem, quando você se envolve, olha só o que eu vou te falar, olhando no seu olho, deixa eu ver se eu estou olhando no seu olho aqui, tá? Você jovem, que você se envolve com muitas pessoas, aí eu estou falando não apenas da questão de beijo, troca de saliva vai alterar o DNA, por exemplo, mulheres.
Vocês podem pesquisar assim, que tem muitos casos que nascem filhos e esses filhos são a cara do ex. Por quê? Porque o seu DNA foi alterado. Como que ele é alterado? Através do beijo, troca de saliva, contato no ato sexual. Você se envolve com outra pessoa. Já os laços de alma, continuando. Para você que é uma pessoa que se envolve com muitas pessoas, tem relações com muitas pessoas, quanto também beijos, trocas, você deposita nessas pessoas a sua alma e ela devolve para você a alma dela. Fica um pouco de você. Cada relacionamento que você entra, você deixa um pouco de você. Você já parou para perceber que muitas pessoas, elas simplesmente mudam quando entram num relacionamento, ou se envolvem com muitas pessoas, ou se envolve com pessoas que não são boas? Ela muda o brilho dela, ela muda a personalidade dela, ela muda o caráter dela, porque ela fez uma aliança de alma. E aí, quando tem aquele ato sexual, que é a única parte que tem entrada de espírito, a sua alma é depositada na pessoa e você toma um pouco da alma da pessoa para você. E aí, se a pessoa ela tem excesso de maldições hereditárias, pesos espirituais, problemas, depressivo, isso e aquilo, vem para você. E aí você vai ter que pedir para o Espírito Santo, ele, com a espada, cortar esse vínculo de alma que você tem com as pessoas. Porque essas pessoas sempre vão caminhar com você. Então, se você é aquela pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Você não para de pensar em outra pessoa, você estando com outra, é porque você ainda tem um laço de alma com essa pessoa. E veio muito sobre você. Você tem que romper ele para você dar sequência. Quando você se casa, por isso que você vira uma só carne. Você é único. Você tem uma aliança com aquela pessoa e tudo que é dela passa a ser seu e vice-versa. Vocês são um. E aí Deus oficializa. Quando você está em uma relação que não é lícita e está dando abertura para outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, a sua personalidade ela é contaminada. Mas vamos focar aqui porque eu acredito que está acabando o tempo. Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu voltar para a tela. Coloca aqui, ó. Assim são as veredas de todo aquele que usa da cobiça. Todo aquele que segue os seus desejos, ele tem ruína, destruição, e ele põe a perder a sua personalidade dos que a possuem. Ele já não é a mesma pessoa. Ele já não é mais a mesma pessoa, por causa desses vínculos que afetaram a personalidade dele. Então você sempre tem que voltar para o início. Você, sendo filho de Deus, esse mundo não pode alterar aquilo que você é. Você sempre tem que voltar ao início. Antes das pessoas traumatizarem você, antes das pessoas quererem prejudicar você, antes das pessoas fazerem algum tipo de mal para você. Você tem que voltar para o início, que é onde é a sua natureza. Como que você faz isso? Através do sangue de Cristo, através do arrependimento, através da sua volta para a presença de Deus. E aí quando você volta, por isso que tem o simbolismo do batismo, você é lavado. Você é limpo de toda essa transgressão, de todo esse peso, todo esse elo de alma, e você consegue andar. Obviamente, como eu disse, para você cortar esse elo de alma que você tem, essas alianças de alma que você tem que pedir para o Espírito Santo. Porque por mais que você é batizado, por mais isso está conectado dentro do seu espírito, tá? Dentro do seu espírito, e você precisa tirar ele para que você possa continuar. Continuando aqui, ó. A sabedoria clama lá fora. Putz, esse daqui é terrível, cara. Terrível. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levando a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela branda, nas entradas das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Aí você pergunta assim, quando que foi que a sabedoria se apresentou para mim? Lá em Apocalipse, quanto também Jesus ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte, que, no caso, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. E eu estive nu e vocês não me vestiram. Aí as pessoas perguntam, Jesus,
Mestre, quando você fez isso? Ele fez isso em todas as pessoas que você rejeitou pela aparência. Todas as pessoas que você desprezou pela necessidade. E isso, vou falar uma sacada para você. A sabedoria, a bênção, tudo que você acha é espírito. E esses espíritos vão testificar de você no juízo. Isso daqui é uma coisa profunda que eu estou falando para você, mas se você tiver muito amor dentro do seu coração, você vai interpretar. Então, quando acontecer isso daqui, ó, vamos voltar aqui pro versículo, ó, aqui na tela. De novo. A sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas ela branda. Nas estradas das portas e nas cidades profere suas palavras. Quando que foi que ela falou sobre isso? É quando você, por exemplo, você tá no caminho errado, aí a sua mãe, seu pai vem, ou seus amigos vêm para você e falar assim, ó, para com isso. E você não para. Ali é a sabedoria que falou com você. Ou às vezes você quer ir para um caminho, aí uma coisa fala para você, cara, não vai para esse caminho, vai para o outro. Ou fique em casa. A sabedoria falou com você. E isso vai testificar contra você no dia do juízo. Apavorante. Mas daqui para baixo só piora. Até quando? Vamos lá, continuando. E ela clama, tá? A sabedoria clama, tá? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Meu Deus. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Cara, você pode ser simples. Mas se Deus é um Deus de abundância, Ele quer dar o melhor dessa terra para você, quer fazer jorrar rios de água viva de você, você não pode amar a simplicidade. Você pode ser simples, mas você não pode amar a simplicidade. Quantas e quantas vezes Deus tem um propósito grande dentro da sua vida, mas você está tão apegado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está vivendo, e você se deixa ficar ali, na simplicidade, sendo que Deus te chamou para coisas grandes. Aí você vê assim, nossa, tem muita gente que prospera, tem muita gente que está vivendo uma vida que eu queria, porque você se acomodou com a sua simplicidade. Você não aceitou desconforto, você não quis algo novo, você se acomodou na sua simplicidade. Olha só o que o versículo está falando, de novo aqui para você, ó. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Cara, você pode ser simples. O problema é que você não pode amar a simplicidade. Porque às vezes Deus tem um propósito muito grande para você. Só que por você ter apego dentro dessa simplicidade, você não vai conseguir avançar. Esse é o problema. E vós, vamos continuar aqui, ó. E vós, escarnecedores, desejais o escárnio. Então toma cuidado aí, você, ó, que fica caçoando, falando da vida dos outros, rindo da desgraça dos outros, se alegrando com o problema dos outros, fazendo piadinha contra o inocente, zoando a vida dos outros. Isso vai pesar para você, cara. Isso vai pesar para você. Então toma cuidado. Toma cuidado. Como aqui está escrito, ó, 2 conselhos que a sabedoria está dando. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Você pode ser simples, mas você não pode amar a simplicidade. Porque Deus é um Deus de abundância. E às vezes, você amando essa simplicidade, você se mantém estático. Você se mantém imóvel. Sendo que Deus chamou para você se movimentar. Toma cuidado. E vós, escarnecedores, desejais os escárnio. Para de caçoar da vida dos outros. É que nem aquelas leis de Newton, quanto também da lei da atração. Tudo aquilo que vai, ela volta. Tudo aquilo que tem intensidade grande, volta com uma intensidade grande. Até no Muay Thai é assim. Se você tá lá no sparring, você dá um golpe forte no seu amigo, ele vai devolver para você, cara. É a lei do retorno. Então toma cuidado aí quando você escarnecer dos outros, a intensidade que você dá, porque vai voltar para você. Você ouvindo ou não, mas volta tudo na sua cara. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Para de odiar o conhecimento, cara. Para de ser ignorante. A sua ignorância muitas vezes está fazendo você não avançar em outros passos. Está fazendo você simplesmente não conseguir avançar dentro da sua vida por causa da sua ignorância. Quando você é insensato, você é ignorante aos conselhos, os ensinos. Você é inimigo do conhecimento.
E esse conhecimento é aquilo que falta para você dar o próximo passo dentro da sua vida, para você avançar nos seus sonhos, para que você possa viver aquilo que você quer. Lá no livro dos profetas está escrito o seguinte: Deus tem o intuito de dar o fim que você deseja. Só que para Deus dar um intuito e um fim que você deseja, você tem que aceitar Ele. Você tem que cumprir o seu chamado com Ele. Continuando aqui, ó. Versículo 23. Vamos lá. 23, sim. Provérbios, versículo 23. Você que está pelo Instagram, pode ir lá no YouTube também. Tá aparecendo na tela. Aqui não tá aparecendo tanto, não. Mas pode ir lá no YouTube. Eu acredito que tá 100%, inclusive o áudio, tá? 23. Atentai para a minha repreensão. Pois, eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Cara, não tem como você acessar a Deus sem você se arrepender, cara. Não tem como. Ah, eu quero ter sabedoria, eu quero viver uma vida nova, eu quero... você só vai acessar, cara, a partir do momento que você se arrepender. Quando você se arrepender, olha a promessa que está escrita aqui em Provérbios. Quando você se arrepender, pois eis que vos darei abundantemente do meu espírito. Quando você adquire o arrependimento, você não tem laços de alma, você entende que Cristo é o único e suficiente Salvador dentro da sua vida, cara. Deus vai derramar do Espírito dele, como ele prometeu em Joel. Isso que a gente está em Provérbios. Joel veio depois, mas é a mesma promessa. Que ele promete derramar o Espírito dele sobre toda a criatura. Como que ele vai derramar sobre toda a criatura? Quando ela se nasce de novo. Quando você nasce de novo? Quando você se arrepende. Cara, eu vou continuar porque a energia do notebook aqui tá acabando. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo, já deu certo. Em nome de Jesus. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. É a mesma coisa que Jesus ele fala, é a mesma coisa que está em Apocalipse. Ele vai chegar e vai falar assim, ó, eu tive fome, vocês não me deram de alimentar, eu tive sede, vocês não me deram de beber, e eu tive pelado e vocês não me deram de se vestir. Aí as pessoas vão perguntar, Jesus, quando você fez isso, cara? Naquela pessoa que você recusou a necessidade dela. E aqui, na sabedoria, ela está clamando nas ruas, nos conselhos que você não ouve, nas pessoas que te amam e você ignora. E aí, ele vai falar assim para você, ó. Entretanto, porque eu clamei e você recusou, eu estendi a minha mão. Como que Deus ele tirou o povo dele do Egito? Com o braço forte. E não houve quem desse atenção. A sua ignorância não faz você ouvir Deus. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Você não se arrependeu, você não quis aceitar que você estava errado. Você viveu pelo seu desejo, como a gente falou. Versículo 26. Também, da minha parte, eu rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Deus vai dar risada da tua cara. 100%. Nossa, Douglas, mas que Deus é esse que vai rir da minha cara? Ele vai rir. Nossa, mas esse Deus aí eu não concordo. Esse Deus aí, ele não é o Deus que eu acredito. Cara, para de achar que Deus, ele é um item que corresponde ao seu desejo. Ele é muito maior do que você. Do que eu. A vontade dele é maior. Ele não é uma pessoa que corresponde a você quando você quer. Ele é uma pessoa que corresponde a você quando você está preparado. Quando ele te prepara, quando você aceita a correção. Quando você está apto para receber, ele vai te dar. Muitas pessoas, isso daqui é um código e eu preciso avançar. Muitas pessoas que têm mágoa com a igreja, que têm mágoa com Deus, é porque em algum momento da vida delas, elas pediram algo para Deus e Deus não correspondeu a elas. Por quê? Porque achou que Deus ele é um ser que vai corresponder à sua vontade. Só que você não tem a visão do que ele faz no seu futuro.
Você não tem a visão do que ele tratou no coração da pessoa. Você não tem a visão de muitas coisas que aconteceram para que a ação dele fosse tomada. Então para, tá? Então para de você simplesmente achar que Deus ele cabe na sua mão, cara. Nós cabemos na mão dele. E ele vai rir de você quando você rejeitar, quando você ignorar ele. Ele vai zombar. Por quê? Porque ele te avisou, cara. Ele te avisou. E aí, do mesmo jeito que você caçoou dele, ele vai rir de você. E aí vai ser terrível. Vai ser terrível. Continuando, versículo 27. Vindo o vosso temor com assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta. Sobrevirá a vós aperto e angústia. Então todos aqueles que andam pelo caminho errado, todos aqueles que têm amor com a perversidade, na vida deles vai ter aperto e angústia. Então, mais à frente também, Salomão ele vai falar para que você não deseje, tá, as riquezas dos ímpios, porque elas são temporárias, elas são como um castelo de areia, elas dissipam. Por quê? Porque por mais que por fora você esteja vendo, falando assim, nossa, uau, eu quero ter aquela vida, tal, você não sabe o embasamento daquela riqueza, você não sabe como que foi feito. Muitas vezes, grande parte das pessoas, que elas não têm uma relação com Deus, elas estão em um alto nível, e elas têm os erros como todos nós temos, no íntimo dela tem aperto e angústia, principalmente aqueles que são perversos. Tá? Então vamos continuar aqui que já está acabando. Vamos lá. Vindo o vosso temor e perdição, angústia, versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, cara, vamos continuar porque já está descarregando. Não aceitaram o conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do meu caminho e afartam-se aos seus próprios conselhos. Eu vou pegar o carregador aqui no notebook aqui, só um instante. Pronto. Vamos lá, vamos continuar agora. Com calma, já está finalizando. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Então clamarão por mim, mas não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Então quando você ignora Deus e você não se arrepende, cara, ele não vai ouvir suas orações. É uma verdade. Ele não vai ouvir as suas orações. Só se você se arrepender, tá? Então não adianta você clamar para Deus no seu momento de fraqueza, se quando ele quis te repreender, quando ele quis, através da vida de outras pessoas, te auxiliar, te corrigir, você não aceitou. Na mesma hora que você clamar por ele, ele não vai te ouvir. A não ser que você se arrependa. Enquanto existe vida, existe tempo para que você possa se arrepender. Não se esqueça disso. Sempre que existe vida, sempre existe tempo para que você possa se arrepender. E esse arrependimento, cara, é o que abre acesso a você acessar a Deus. E esse arrependimento você conhece através da pessoa de Cristo. Cristo veio justamente para que as pessoas não tivessem uma visão muito terrível de Deus, mas que conhecesse o lado amoroso de Deus. E outra também, isso daqui é um ponto de vista meu particular, Cristo, ele vem para que Deus também conheça a sensação de ser humano. Porque aí o inimigo não pode chegar para Deus e acusar ele e falar assim, como que você pensa assim se você nunca foi um ser humano? Cristo também veio para isso. E aí você percebe que o comportamento de Deus no Velho Testamento é uma coisa, no Novo Testamento é outra. É outra. Por quê? Ele é um Deus onde as pessoas interpretam mais pela questão de guerra, de afronta, de tudo mais, só que o posicionamento dele no Novo Testamento é mais amoroso, porque ele se fez homem. E aí ele teve o conhecimento do que é ser homem. E aí o inimigo não pode contextualizar, falar assim, acusar ele, falar assim, você não é ser humano, como que você pode falar que você se sente como eles? Não tem como. Mas vamos continuar aqui, já tá acabando, hein? Vamos botar a energia aqui no final. Já tá acabando.
Então clamarão por mim, não responderei, portanto, odiando o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então é aquilo, você tem que se arrepender para liberar e você tem que ter temor ao Senhor. Lembre-se disso, tá? Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão-se dos seus próprios conselhos. Cara, esse versículo aqui é muito profundo pela seguinte questão. Você já viu uma árvore? Uma árvore, quando ela dá fruto e o ser humano ele não colhe, ele tem uma safra que ela fica sem dar fruto. Por quê? Porque ela gera fruto para que outras pessoas possam se alimentar e não ela própria. Quando você não colhe aquele fruto, ela derruba e ela absorve um pouco dos nutrientes. E Deus é tão maravilhoso, eu ainda não tenho a explicação sobre isso. Mas o fato de você não colher no tempo certo faz com que na próxima safra de qualquer árvore, ela não dê os mesmos frutos. Ela não seja florescente. Agora, quando você entra dentro de uma safra, aonde você colhe todos os frutos, a próxima ela vai vir com o triplo de frutos. Porque ela se sentiu ainda mais útil. Então tudo aquilo que você gera, cara, você vai colher. Você vai colher. E aqui, a perversidade, o fruto da perversidade, vai fazer você colher perversidade, você vai se alimentar disso. Porque não é um bom fruto. Quem vai querer consumir a perversidade? Quem tem agrado na perversidade? Você vai se alimentar daquilo que você fez. E fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro do simples os matará. Você não pode errar, cara. Quando você erra, quando você vai no caminho do seu próprio desejo, isso consequentemente vai gerar um fruto que acabará com você. E o desvairo dos insensatos o destruirá. Aqui o desvairo é loucura, tá? Loucura. E aqui a loucura dos insensatos o destruirá. Então, aquela pessoa que é alucinada, tem amor, pô, é demasiada, faz as coisas, tal, e faz as coisas errado, cara, aquilo ali vai destruir ela. A loucura dela vai destruir ela. Porque ela não aceitou a correção, porque ela não se arrependeu, não teve temor a Deus, não reconheceu Jesus como único Salvador. E o último, 33, mas o que me der ouvidos habitará em segurança, estará livre do temor do mal. Então você que é justo, cara, você faz as coisas certas, pratica as coisas certas, pode ficar tranquilo, que nada vai te faltar do necessário, porque Deus, não existe falta em Deus. Quando você vê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em hebraico está escrito que em Deus não existe falta, tá? Porque Deus não existe falta. Você não passará por um momento que você não vai conseguir lidar. Você vai dormir tranquilo, porque você fez o que é certo. Você está sob a sombra do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo é você se abrigar sobre a palavra dele, os ensinamentos dele, tudo. E essa sombra te protegerá. Estará livre de temor do mal. Então, esse daqui foi Provérbios número 1. Agradeço a cada um de vocês aí que passou, teve esse tempo. Vai ficar salvo no YouTube, acredito eu. Legal? Essa daqui foi uma fase teste. Então, todos os sábados eu vou estar aqui na parte da manhã. Douglas, por que você não fala o horário? Cara, porque às vezes posso fazer mais cedo, né? Mas eu tenho esse compromisso aqui com você e eu vou estar aqui sempre na parte do sábado pela manhã, lendo o livro de Provérbios. Você que está no Instagram e você vai querer ver isso daqui na íntegra, eu não vou deixar salvo no Instagram, você pode ir lá no canal do YouTube, que eu deixei o link, que vai estar lá completo. Obviamente a gente vai dar uma editada, uns cortes, porque é a primeira live que a gente está fazendo pelo programa aqui. Vamos ver se o áudio vai estar tudo bem. Mas pode saber que todo sábado eu estarei aqui para concluir, com vontade de Deus, esse livro aí de Provérbios, ok? Então é isso, muito obrigado para você que está aí, você que acompanhou, você também no YouTube que está aí, muito obrigado aí pela sua presença. E nos vemos numa próxima aí, com o capítulo 2 do livro de Provérbios. Tamo junto.